Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa que sempre nos acolhe com muito amor. Em primeiro lugar, nós sempre agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e a direção material da casa, essa nova oportunidade de aqui nos encontrarmos e, nesses breves momentos, repartirmos com os nossos irmãos aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema é esse, e nós vamos se ater a um folhetim que nós encontramos há muito tempo, e ele é um resumo, ele foi feito com o propósito de facilitar as pessoas que começam a frequentar a casa espírita, né, que não são espíritas de berço, que sentem essa necessidade, né, e se aproximam do movimento espírita. Então eles fizeram esse folhetim aqui para facilitar o entendimento. Inclusive ele tem o objetivo de, através de perguntas e respostas, introduzir, né, a pessoa que aqui vem a ter um conhecimento da doutrina espírita. Eu não sei se todos são espíritas já desde berço, ou se começaram há pouco tempo na doutrina, então eu veio desde pequenino, né? A minha mãe, nós éramos em 3, e eu me lembro que ela nos levava lá em Laguna, essa casa ainda está lá, e nos levava, e eu tinha o hábito de quando chegar em casa, mesmo com aquela idade pequena, eu sentava com ela e eu tinha, assim, recontava tudo que eu ouvi lá na frente. Ela tinha paciência de me ouvir, e eu reproduzia, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu ouvi lá no meu entendimento. E ela tinha uma paciência muito grande de me ouvir, e ela tinha acabado de ouvir. Então é uma saudade que eu tenho desse momento do espiritismo. Então frequentei Juventude Espírita, vim aqui para Florianópolis, já estou aqui um bom tempo. Então a doutrina espírita, ela é um farol, né, nas nossas vidas. Estudando o espiritismo, compreendendo e vivenciando, né? Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Não podemos ficar só na teoria. Então, esse folhetim é muito importante. E eu vou ler e fazer alguns comentários, porque seria isso que as pessoas que recebem esse folhetim vão encontrar. Então, já que eu não tenho para distribuir para todos, ele é bem antigo, já está até se desfazendo, eu nunca o deixo, né? Então diz assim o autor: mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, e aqui é o nosso caso, né? Poucas conhecem realmente o espiritismo. Se eu perguntar agora para vocês o que é o espiritismo, aí eu sei que todos podem responder, mas terá diversas, né, informações num ângulo de entendimento, de compreensão. Mas para conhecer o espiritismo é sempre necessário, como diz Kardec, o estudo. O espírita tem que gostar de ler. E as obras são fáceis de adquirir. Toda casa espírita tem bibliotecas que emprestam. Então, mas é preciso estudar. Kardec nos deixou 5 obras. Para quem não conhece, né, o Pentateuco kardeciano, o espiritismo é estruturado em 5 obras básicas. O primeiro é o Livro dos Espíritos, onde temos a parte filosófica e científica da doutrina. É quando, na edição dessa obra, quando essa obra surge, no dia 18 de abril de 1857, quando se faz presente no planeta e se cumpre para a humanidade aquela promessa de Jesus, que se o amassem, guardassem os seus mandamentos, e que mais tarde ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que viria à Terra na época própria, né, para trazer novamente a doutrina do Cristo na sua pureza e simplicidade, porque o cristianismo foi deturpado depois que Jesus partiu, né, os homens tomaram posse, né, desses conhecimentos e interpretaram a sua maneira, e acrescentaram muitas coisas, né, colocaram até na boca de Jesus muita coisa que ele não falou. E Jesus também, na época em que aqui esteve, não pôde nos falar abertamente. Muitos conhecimentos, muitas verdades, muitos ensinamentos foram trazidos de forma através de parábolas.
de histórias que tinham um significado muito profundo que o povo da época não podia compreender. Os apóstolos até que entendiam, tiravam suas dúvidas no contato com Cristo. Mas a grande maioria ficou velado. E quando surge o Espiritismo, ele tem essa função também de mostrar o real significado. Jesus, quando veio à Terra, já falou de imortalidade da alma, de vida futura, coisas que Moisés não pôde fazer. Nos revelou a lei de amor, nos mostrou um Pai de extrema justiça e misericórdia infinita, mas todo amor e bondade. E falou de muitas realidades que não foram entendidas e que, com o surgimento da doutrina no século XIX, no surgimento da obra, esse livro aqui, né, que todos devem ler, que na primeira edição não tinha essas 1019 questões com as respostas, só tinha 501 questões, só na segunda é que vai ser ampliado, tudo tem esse detalhe. Então, o Livro dos Espíritos é o livro de cabeceira, que todo espírita que se diz espírita deveria se ater e ler, todo dia alguma coisa. E quando acabar, voltar a ler, nunca deixar de ler. Então, lança essa obra, e essa obra, ela, por incrível que pareça, nas suas perguntas e respostas, ela vai estruturar 4 livros depois, onde Kardec vai ampliar essas questões, essas respostas, em livros. Aí vai surgir um que vai tratar justamente do tema que permitiu que o Espiritismo surgisse, que é a tão decantada mediunidade. Sem a mediunidade, o Espiritismo não seria revelado. E a mediunidade é uma faculdade humana, todos a possuem. Desde o início das nossas eras, sempre houve o fenômeno mediúnico. Sempre houve as duas realidades, o mundo material, o mundo que nos aguarda após o fenômeno da morte, o mundo espiritual. E os habitantes desse mundo sempre interagiram com os que ficam na matéria, chamando a atenção do homem para a realidade do mundo espiritual. A Bíblia é cheia de fatos de intercâmbio com o mundo espiritual. É tão real que Moisés chegou a proibir. E quando se proíbe uma coisa, é porque ela existe. Não teria lógica proibir algo que é impossível. Mas por que Moisés proibiu? Porque na época de Moisés, esse intercâmbio virou comércio. Para tudo se consultava os mortos. E aí Moisés proíbe. Mas quando Jesus vem, ele reabre novamente esse intercâmbio. E de que maneira? Quando no Tabor, ele então se transfigura e se materializa 2 espíritos famosos que passaram pela Terra, Moisés, né, e Elias, que foi João Batista, primo de Jesus. Então esses 2 espíritos que tiveram em épocas diversas se materializam, e é tão real que os apóstolos querem fazer tendas, abrigos para acolhê-los, né? E por que só segue com os 3 apóstolos, não com os 12? Porque naquele grupo de 12, esses 3 eram os médios de efeitos físicos. Aqueles que cederiam os ectoplasmas, as energias, para que esses 2 espíritos ilustres se manifestassem, se materializassem. Então a mediunidade é isso aí, é a faculdade que permite ao homem ver, sentir, ouvir o mundo espiritual. Quem é um médium? É o intermediário que fica no meio. É por intermédio dos médios que os mortos, os espíritos desencarnados, se manifestam e provam aquilo que toda religião se atém, se apega, que é a existência da alma. A alma é imortal, ou espírito. O que é a alma? Está lá no Livro dos Espíritos. O cara pergunta, o que é a alma? Eles respondem, a alma é um espírito encarnado, preso ao corpo de carne. E Kardec avança e pergunta, o que acontece à alma no instante da morte? E olha a resposta, fácil. Volta a ser espírito, volta à dimensão de onde saíra. Sim, o mundo espiritual, nós estamos ali conversando, né? É o real, é o verdadeiro, é a pátria verdadeira. A pátria do espírito é o espaço, é o mundo espiritual. O espírito não tem pátria física. Ele reencarne, aí ele defende uma pátria, na raça onde nasce, no povo onde nasce.
mas quando desencarna, depois que se adapta à realidade do mundo espiritual, não é mais brasileiro, não é mais francês, não é mais nada. É um espírito que pertence à família universal. Então, o mundo espiritual é essa realidade. Então, essa obra que Kardec vai lançar, segundo o Livro dos Médiuns, vai tratar tudo a respeito de mediunidade. O que é a mediunidade, tipos de mediunidade, como desenvolvê-la. Também é importante que todo espírita que se interesse pela doutrina venha compulsá-la, venha estudá-la. É o melhor manual, mais prático e perfeito que existe sobre mediunidade. Existe um montão de livros aí que a gente, né? De autores, de editores, de editoras, tudo. Mas se quer mesmo pegar um livro de segurança, com confiança, é o Livro dos Médiuns. Nada o substitui. E depois Kardec, então, vai tratar de outro tema, né? E vai apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai, nessa obra, tratar dos ensinamentos morais de Jesus, que é a base da doutrina, as leis morais. Qual é a missão primordial do Espiritismo? É as manifestações mediúnicas? Os efeitos físicos? Não. O objetivo do Espiritismo é o mesmo da doutrina cristã. A reforma moral do homem. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, quem o tem deve tê-lo. É um livro também de cabeceira. É um livro que deve ser sempre consultado. Na alegria, na tristeza, no desencarne de alguém. É um livro que nos fortalece. Até vou contar um fato engraçado que dizem, né? A Leila aqui pode me confirmar se eu estou equivocado. Dizem que no meio espírita, sempre com o espírita mesmo, que lê, que estuda, que tem o Evangelho, principalmente o Evangelho, que quando ele surge uma dificuldade, um problema na família ou consigo mesmo, ele então corre lá e pega o Evangelho. Está lá na cabeceira, está na mesa. E diz que ele sempre abre o Evangelho ao acaso. Isso é verdade? Muitos falam isso, né? Essa história é tão assim real, vamos dizer assim, que o Chico, me lembro, conta uma história a respeito disso. Então o Chico conta uma história que tem no livro dele lá, que é assim. Tinha um espírita que tinha esse hábito, como muitos têm, realmente, né? E engraçado, se você fizer isso, você vai encontrar a resposta mesmo. É igual quando a gente abre aqui a página de abertura, ela cai quase sempre no tema que é da noite, né? Porque há um processo de interação com isso. Então diz que tinha um senhor que morava numa fazenda e que tinha uma varanda muito grande no quintal e tinha um pé de árvore bem perto assim da porta. E todas as tardes ele sentava ali e ficava ali mirando, né, o anoitecer. E um dia ele estava lá, e ele é espírita. Um dia ele estava lá contando o Chico, né, que ele começou, o tempo fechou e começou a trovoar e cair relâmpagos, né, cair os raios. E ele insistia em ficar para ver esse fenômeno. E daqui a pouco o raio cai bem perto dele na árvore. A árvore em duas assim, queima tudo, né? E dá um susto, né? Que cria aquele cheiro. Não sei se já tiveram perto de um raio, que é um cheiro muito incomodativo. É algo muito estranho. É uma energia que queima e causa um cheiro acre, assim, é insuportável. Parece que não sei a palavra correta. Mas tudo bem, então aquilo, o coração foi a mil quase, né? E ele então aí se lembra do Evangelho. E vai lá correndo, pega o Evangelho para abrir, para ver o que é que o Evangelho diria numa situação dessa que quase ele foi fulminado, né? Mas não foi. E quando ele abre o Evangelho ao acaso, cai lá naquele capítulo que diz assim, naquele tema. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Não está lá? Olha só, é real. Então o Evangelho é essa obra que a gente deve tê-la, né? E sempre quer presentear alguém no Natal, dê o Evangelho. Ou o Livro dos Espíritos. Mas o Evangelho é para qualquer pessoa, independente da crença que ela tenha. Porque é os ensinos morais do Cristo. A pessoa pode ser católica, protestante, se ela abrir o livro, ela não vai conseguir mais fechá-lo. Porque ela vai começar a entender, a compreender o que é que Jesus veio fazer aqui. Jesus não veio curar corpos. A doença sempre existiu e existirá na Terra até o dia em que nós evoluirmos e vencermos as nossas tendências inferiores.
São essas tendências que geram desarmonia na veste física. Jesus veio convidar o homem a vencer a si mesmo. Não conquistar o outro, mas conquistar a si. Vencer as suas imperfeições. Então esse é o convite do Evangelho. E no final ele tem uma coletânea de prece para todas as situações, né? Que é muito bom também, que às vezes as pessoas não consigo fazer uma prece sentida, não tem essa... E lá tem uma coletânea de prece para cada situação que você esteja enfrentando. E Kardec avança então, ele vai depois do Evangelho, e quando o Evangelho surge, ele vai causar uma polêmica muito grande. Principalmente se nós pegarmos o Evangelho e nos atemos ao capítulo 5º, que trata das causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, ali vai nos mostrar o porquê da dor, do sofrimento. O porquê que desde o berço nascem criaturas com deformidades, cegos, mudos, aleijados, em situações assim de causar compulsão, nos levar à lágrima. Por que Deus permite esses corpos defeituosos, se é tão bom, se é tão justo? Um exemplo, uma mãe tem 2 filhos. O primeiro, tão esperado, nasce saudável, um bebê rosado, lindo, é a alegria dos pais. Passa-se 5 anos e a mãe engravida novamente. Agora, o ser que vem é todo defeituoso. Segundo a crença da época de Kardec, que perdura até hoje, que Deus cria a alma e o espírito no momento do ato da gravidez, no momento que a mãe engravida, aquela alma não existia antes, ela passa a existir no momento que a mãe fica grávida. Deus a cria para aquele corpo. O que fez essa alma para receber uma veste em desequilíbrio, em desarmonia? Se Deus é tão bom, tão justo. Isso nos faz pensar. Então, no Evangelho, esse capítulo é o maior deles, né? O capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Ele deve ser lido constantemente. Ali tem todas as situações que nós enfrentamos que a gente sabe o porquê. Loucura, suicídio. E então é um livro que deve ser sempre compulsado, estudado, meditado e também vivenciado. O Espiritismo, ele nos convida sempre à prática. Como Jesus fazia, ensinava, mas também vivenciava. Não ficava só na teoria. E todo cristão deve lutar para... É porque lá, saindo daqui, é que nós vamos ser convidados a essa vivência. Então o Evangelho é essa obra de suma importância. Depois Kardec vai lançar outra obra, que é o Céu e Inferno, onde ele vai tratar daqueles temas polêmicos da época. A crença dos anjos, dos demônios, penas eternas. Então, no início do livro, ele vai abordar todas as crenças que tinha da época e depois ele vai trazer a visão da doutrina espírita. E nesse livro também vai ter várias mensagens de espíritos desencarnados que vêm relatar a sua condição de existência na nova realidade que é o mundo espiritual. Espíritos felizes, espíritos de suicidas, de criminosos, arrependidos. Então tem várias mensagens de espíritos que relatam, né? Então Kardec fazia reuniões de intercâmbio mediúnico e invocava esses espíritos realmente, eram invocados. Pessoas às vezes que tinham feito um mês que tinham desencarnado, às vezes até menos, eram invocados em situações diversas, tanto felizes como em situações bem difíceis, né? De dor e sofrimento. E os espíritos se manifestavam, provavam que era e diziam como se encontravam. E sempre se referindo que eles tinham a mesma aparência que tinham quando estavam na Terra. E que é essa aparência? Até nós temos aqui, né? Nós estamos conversando ali. Nosso tempo aqui urge, né? Então, no livro dos Espíritos, nós vamos responder o que é que o homem? O homem é isso aqui. É constituído desses 3 elementos. Nós somos isso aqui. Espírito não tem forma. Não tem forma humana. O espírito é uma centelha ou uma luz. Essa centelha ou luz, ela desenvolve, ela cria em volta de si uma veste, que Kardec vai chamar de perispírito. É um corpo semimaterial,
fluídico, mais leve, que envolve e acompanha sempre o espírito na sua evolução. Só que esse espírito, revestido desse perispírito, Deus nos criou com o objetivo da perfeição relativa. E ao nos criar também, Ele criou mundos materiais. Que na visão do Espiritismo, os mundos materiais, nesse universo infinito, aí é infinito mesmo, esses mundos vão servir como escola em que o espírito vai então interagir nesses mundos, e para interagir precisa de um escafandro, de um veículo, de uma roupagem especial, que é esse corpo aqui que nós temos, corpo de carne, perecível, com o fenômeno da morte. Então, quando estamos na matéria, nós somos espírito, perispírito, corpo de carne. Quando ocorreu o fenômeno que nós temos muito medo, porque desconhecemos, a gente só teme quando a gente desconhece. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o espírita não deve mais temer a morte, que a doutrina foi trazida pelos mortos. É a doutrina dos espíritos. Quem são os espíritos? As almas dos homens que passaram pela terra. Então, para desenvolver, fomos criados por Deus com o objetivo da perfeição relativa, e temos que desenvolver duas asas da evolução: o intelecto e o campo moral. Só que numa única existência é impossível você se tornar perfeito. Você erra mais do que acerta. Então Deus, na sua visão de Criador, idealizou a necessidade da lei da reencarnação, existências sucessivas, não vidas. A vida é única, tanto na matéria como fora dela. O que nós temos é diversas existências. Como um aluno, que para chegar na faculdade tem que cursar o primário, o ginasial e vai progredindo. Então, cada um desses estágios, ele adquire um uniforme e categoria de escola que frequenta e o grau de aprendizado. Assim somos nós. Cada vez que viemos à Terra, ou mundos semelhantes, inferiores ou superiores, conforme o nosso mérito de evolução, nós vamos sempre fazer uso de uma veste. Ocorrendo o desencarne, perdemos a veste grosseira, mas conservamos essa, semimaterial, fluídica, mais leve, e que por vibrar em outra faixa, em outra dimensão, é invisível aos nossos olhos aqui e agora. Nós não vemos os espíritos à nossa volta, mas esse ambiente aqui não tem só vocês. E nem tem esse tamanhozinho aqui. Ele é maior e tem muito mais irmãos aqui. Sempre revestido da veste com a aparência humana. Só que ela vive em outra faixa e se torna invisível. Então o mundo dos espíritos é o mundo dos invisíveis. E quem pode vê-lo? Comprovar essa realidade? Aí volta aquele livro que eu falei, o livro dos médiuns. Os médiuns. Médiuns que se chamam médiuns videntes. Ou audientes que podem ouvir, sentir. Aí tem vários tipos de faculdade. O que é que o médium vidente vê? Vê isso aqui? Você diz, eu vi, inclusive as pessoas dizem assim, né? Chamo isso aqui, sem isso aqui, de fantasma. Eu vi o fantasma do meu pai, vi o fantasma, não é isso aí? Aí tem aquele lençol branco, né? Realmente, o branco existe. Né? Aí tem o ectoplasma, tem as estruturas, tudo aí. Geralmente é uma aparência assim, né? Uma aparição tem uma forma quase que leitosa mesmo. Né? Não, a materialização é diferente, ela vai adquirir características reais físicas. Então, quando o médium vê, ele não vê o espírito, o espírito não é visto jamais pelos nossos olhos humanos, a nossa faculdade ainda não nos permite. Sempre que o médium vê alguém desencarnado, ele vai ver sempre essa centelha revestida. Então, ele vê o perispírito do espírito que desencarnou. O espírito em si é impossível. A centelha na nossa evolução ainda não é possível ainda detectar. Não temos sensibilidades para isso. Temos que evoluir muito ainda. Então nós somos isso aqui, desencarnou. O que é a morte? É a perda do veículo mais grosseiro, que a vitalidade extinguiu-se, o espírito não consegue mais, com o perispírito, comandar o corpo. É como um carro que no decorrer dos anos vai envelhecendo, as peças vão, né? E a gente tem que abandonar. Isso é a morte. Mas o que acontece? Retornamos à dimensão espiritual e lá revemos todo o nosso passado da última existência,
fazemos um apanhado, uma análise, somos assessorados por outros irmãos no mundo espiritual e a gente vai detectar que a gente voltou com a bagagem de mais compromissos do que acertos, né? Então a gente vai entender, a nossa consciência vai nos dizer, olha, quer ter paz de consciência? Retorna um novo corpo, reencontra aqueles que te prejudicaram, que tu prejudicou e tenta o reacerto. É por isso que a gente reencarna sempre em grupos afins. Então ninguém nasce numa família por um acaso. Ninguém nasce na família errada. Nem está no grupo errado, no país errado, na cidade errada. Tudo é programado no mundo espiritual. E as situações afligentes que nos ocorrem, doenças, enfermidades, tudo que aflige o ser humano, na maior parte das vezes essas provas foram escolhidas por nós, para testar e desenvolver em nós o nosso potencial e as virtudes que estão em formas de semente. Caridade, paciência. Como desenvolver o perdão se alguém não nos trair? Alguém tem que nos trair. Paciência. Eu perdi a paciência, que a gente fala, né? É o comum na Terra. Perdi a paciência, chutei o balde. Está mentindo. Diz os Espíritos que quando se adquire a virtude da paciência, nada vai nos perturbar. Jesus não se perturbava com nada. Nem com a cruz ultrajante, ele se afligiu, ele se apavorou. Ele já tinha todas as virtudes em graus máximos, desenvolveu essas virtudes. E nós também estamos desenvolvendo. Então, por isso que a Terra é essa escola, e Kardec nos apresenta isso com a doutrina espírita. Não veio combater religiões. Os espíritas hoje vieram, a maioria, né, tenho certeza, vieram de outras crenças. E por que vieram? Porque em determinada época da sua existência, algo aconteceu que a sua crença, a qual fazia parte, não satisfazia, não explicava. Ele então buscou outros caminhos. Mas o Espiritismo não combate. Toda a crença, diz Allan Kardec em uma das suas mensagens, de que toda religião é boa. Toda religião que ensina o homem a ser melhor, a se reformar, a ver o outro como irmão, é boa. Religião ruim é aquela que torna fanático, que vê o outro como adversário, como inimigo. Então o Espiritismo não veio destruir religiões. Como Jesus falou, eu não vim destruir, né, do Antigo Testamento, eu vim exemplificar. Então o Espiritismo nos convida a essa vivência. Então todos devem seguir aquela que tem, nunca forcemos ninguém a crer no que nós acreditamos. As pessoas vão chegar nesse momento um dia, se não chegar nessa existência, chegarão na outra. Nós também relutamos muito em aceitar. Hoje quem é espírita já combateu, já criticou, já não aceitou, não entendeu, mas quando se entende a gente começa então. É uma doutrina simples, não tem rituais, né? Diz o nosso irmão aqui, eu vou só finalizando aqui, né? Então, não tem rituais, não tem sacramentos, né? Não tem nada, é simplíssima. E sempre nos convida, né, encerrando, a esse estudo e, acima de tudo, a vivência. Então, nós que nos vemos espíritas, e a doutrina já está com 167 anos de codificação, né, mas ainda é muito desconhecida pela maioria. Às vezes devoramos outras obras, mas jamais lemos as obras básicas. E é um equívoco, porque para a gente fazer uma analisar o conteúdo de toda a obra acreditada, seja por espírito ou não, temos que ter a base, como um crítico. Para ler uma obra, André Luiz, tudo bem, posso ler. Mas, tendo a base, nós vamos comparar. Será que é real o que fala ali ou é só imaginação? Porque o médium é um ser humano. Não é infalível. Não existe nenhum médium infalível. Ele é um tradutor. E há muita interferência em a mensagem de lá para cá. Muitos pontos de crença nossa é ingerido na mensagem, acrescentado à informação. O médium interfere muito, o animismo é muito...
Ah, Chico não tinha? Tinha também. Não era intocável. Então daí a importância de estudar as obras básicas e depois as obras complementares e essas que vêm aí, né? Porque às vezes as editoras também, nós tivemos um fato aí que tem editoras que é muito comum o pessoal gostar de livros espíritas, então se botar na capa fulano de médio tal e espírito tal, vende que nem água, porque a pessoa quer realmente que é o médio e o espírito, mas às vezes não existe nem médio nem espírito. Às vezes é um escritor ou é uma editora com má fé que gera isso aí. E a pessoa acha que está ali escrito espírito e médio é confiável, não é bem assim. Então, os romances também são bons, mas às vezes é muita fantasia também. Somente quando fala certos assuntos que fogem muito das obras básicas. Então, confiável está aqui. Mas devemos ler de tudo, né? E nós não devemos não se fechar só na doutrina, ler outras obras, outros temas, outros autores, outras religiões. Tudo isso é importante, né? Então, eu estou chegando ao término, agradeço o carinho, os pensamentos positivos e rogo a Deus, a Jesus, que essa paz, essa luz possa permanecer com todos. Muito obrigado.